Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e ela permaneça com todos nós. Graças a Deus, uma nova oportunidade para nos assentarmos e poder compartilhar ideias, pensando em questões que envolvem interesse do reino de Deus. Lembrando que no sábado passado, em razão dos eventos, das consagrações na parte da manhã e o programa que realizamos ao pôr do sol para o início da noite do sábado, da inauguração, nós não tivemos o momento das nossas rodas de conversa para o estudo da palavra. Estamos hoje retomando e desta oportunidade faremos a nossa reflexão com fundamento no que nós estamos estudando nesta série em que estamos falando sobre dinheiro. E nesta oportunidade faremos a nossa reflexão com fundamento e pensando na nossa distribuição de dinheiro, as nossas esmolas. E nós vamos refletir sobre o que estaremos analisando, refletindo em nossas rodas de conversa no próximo sábado, o dia 22 de julho de 2023. Que o Senhor nos dê a graça de podermos pensar a sua palavra e tirar dela o melhor e o maior proveito possível para a edificação da nossa fé, da nossa crença e a estabilidade do nosso viver como servos do Senhor. Muito bem. Dinheiro, nossas esmolas. Veja só, falamos sobre dízimos, falamos sobre ofertas. E agora, desta feita, vamos falar sobre esmolas. O nosso texto de ouro, primeira carta de João, no capítulo 3, versos 17 e 18, é um texto para reflexão. João escreveu assim: quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? É uma pergunta, quase que um desabafo, quase que uma expressão de admiração, porque quem tem bens e nega uma esmola ao seu irmão fragilizado, não é possível que dentro do coração dessa pessoa esteja habitando o amor de Deus. E João retoma o assunto no verso 18, a conversa, para dizer: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Em outras palavras, João, no verso 18, está dizendo irmãos. Melhor ainda, ele diz meus filhinhos. Para de falar que ama aos seus irmãos se você fecha o teu coração para o necessitado. Pare
de ficar conversando, falando coisas, se você não tem capacidade para entender, para perceber, não tem sensibilidade para entender, para se comover frente às necessidades dos nossos irmãos. Veja só o detalhe: irmão necessitado, necessidade dos irmãos. Na sequência do nosso pensar aqui nesse roteiro, nós vamos voltar a este assunto, pensando, a palavra vai dizer esmolas em favor dos nossos irmãos. E é nesse viés, é nesse contexto social que a palavra vai insistir em nos indicar as pessoas a quem deve-se cada crente dar atenção nas suas fragilidades. Depois, se o caso, virão outras pessoas. Mas a prioridade das esmolas, do socorro, da ajuda, está voltada para, ou deve estar voltada para as necessidades dos filhos de Deus, nossos irmãos. Na introdução, a gente vai dizer que, por falar sobre esmola, e quando falamos nisso, logo vem em nossa mente a imagem de alguém batendo em nossa porta e, ao atender essa pessoa, ela nos pede alguma coisa. Já aconteceu com você, né? Não? A campainha toca e você se levanta, abre a porta e depara com alguém que está pedindo alguma coisa. Quando falamos de esmola, lembramos disso, não é? Também nos lembramos de pessoas adultas ou crianças nos semáforos, nas esquinas de paradas obrigatórias dos veículos que por ali passam, pedindo alguma moeda, alguma coisa. No caso das pessoas que batem à nossa porta, às vezes entregamos ao pedinte um pacote de algum alimento. E, no caso do semáforo, quando temos ou dá certo, entregamos alguma moeda esquecida ali, no console do carro, lá no fundo. Esses tipos de abordagens feitas por pedintes, em regra, nos constrangem. E nos constrange porque é deprimente ver alguém nos estendendo a mão e lamentando sobre alguma necessidade sua que ele é incapaz de prover. Por outra, porque nunca sabemos a real situação do pedinte e o que será feito com o que eventualmente lhe doamos. Não bastassem as circunstâncias, dar esmola é dar dinheiro, é destinar um valor tirado do tanto que possuímos, que temos, sem qualquer possibilidade de retorno. E aos que fazem isso, o poema conhecido como Salmo 41 inicia com uma bem-aventurança, dizendo: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Mas a situação ou as situações que nós abordamos aqui na introdução, elas são muito corriqueiras no nosso dia a dia. Ainda esta semana eu entrava no banco e
uma senhora com uma criança sentada no chão ali na porta do banco, estendendo a mão, pedindo alguma ajuda. Como é constrangedor. Penso que todos nós já tivemos essa experiência. E é possível que você esteja pensando, será que eu dou dinheiro para essas pessoas? Há uma campanha publicitária que fala de não estender as mãos para dar dinheiro assim. Existe uma série de riscos que se corre quando nós estendemos a mão para doar dinheiro assim aleatoriamente a pessoas que nos pedem, que nos abordam assim. Mas detalhes à parte a respeito disso, nós vamos voltar ao assunto no decorrer do roteiro. Detalhes à parte, o fato é que dar esmolas é bênção para aquele que entrega para alguém parte do que tem, seja pouco ou seja muito. E na reflexão 1 a gente vai pensar que sobre doar a título de esmolas, dádiva caridosa aos pobres, uma esmola é uma dádiva caridosa aos pobres, às pessoas financeiramente fragilizadas, que não estão com capacidade para prover o seu próprio sustento com o seu trabalho, com a sua forma de ganhar dinheiro. Então elas pedem. E sobre essa questão de dar esmolas, devemos ter em mente que o assunto envolve muito mais que dar algum restinho esquecido no fundo do armário. Aquele pacote de macarrão, de arroz, de feijão, de farinha, de açúcar, qualquer coisa, aquele pacote que está lá no fundo do armário. É muito mais do que isso. Ou é muito mais do que o simples descarte de moedas que nós temos ali no console do nosso carro, praticamente sem valor para nós. Nós não contamos com ela para investimento algum, para aquisição de nada, elas estão ali esquecidas. Dar esmolas é mais profundo, mais sofrível, mais dolorido. Dar esmola não é constrangimento e nem provocar constrangimento. Ser um esmoler ou dar esmola é o mesmo que transferir vida digna ao esmole, aquele que pede. É transferir vida digna. A esmola é muito maior em termos de volume financeiro. A esmola é muito mais do que simplesmente um pacote de alimento, ou uma moeda ou algumas moedas que nós destinamos para alguém. Guarde bem isso. Dar esmolas é dividir ou transferir vida digna àquele que pede. Moedas e porção de alimentos não realizam essa transferência. Doar pequenos e irrisórios valores é constrangedor, enquanto o real sentido da esmola é o prazer. Veja, nós retomamos aqui a carta de João, primeira delas, capítulo 3, versos 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Dar esmola é exercitar o amor de Deus que nos constrange, que nos envolve por inteiro.
que nos faz sentir prazer em doar, não causa constrangimento. E ele está dentro do contexto do amor de Deus em nós. Verso 18: meus filhinhos, não amemos de palavra, mas de obra ou por obra. Esmolar é mais do que dar um pacote de alimento, repito. É mais do que dar algumas moedas para algum pedinte que você não sabe o que fará daquilo. Se tem alguém por trás daquela pessoa. Dar esmola é transferir vida digna. Na sequência 1 é isso que vamos lembrar: a parte, o aspecto ideológico, o menosprezo dos judeus aos samaritanos. E nós estamos entrando aqui para comentar o fato, aliás, a parábola contada por Jesus, que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Aquela parábola Jesus contou não para ensinar a dar esmolas, mas ele ensinava aos judeus, chamando a atenção deles, contrariando o modo de viver deles, a vivência entre samaritanos e judeus. E os judeus desprezavam peremptoriamente os samaritanos. Mas detalhes à parte a respeito desse fato, nós temos uma realidade contada por Jesus numa parábola. Então, Jesus fala que o samaritano foi uma pessoa, representa a pessoa que era desprezada pelos judeus, mas ele praticou aquilo que o judeu devia praticar. No sentido da realidade humana daquele momento, descrito por Jesus na parábola, o samaritano, Jesus chama a atenção dos judeus que desprezavam os samaritanos, e ele estava a dizer na parábola: olha, o samaritano fez o que você, como judeu, não tem feito. Muito bem. Então, a parte, o aspecto ideológico entranhado na parábola do bom samaritano, a omissão dos dois judeus em dar atenção ao que for assaltado e espancado pelos ladrões, merece a nossa reflexão. O princípio que dá sentido ao ato de esmolar alcança o gesto praticado pelo samaritano. Lembra o que nós falamos aqui na reflexão 1? Ser um esmoler, quer dizer, um contribuinte por esmolas, é o mesmo que transferir vida digna ao pedinte, ao necessitado. O princípio, pois, que dá sentido ao ato de esmolar, alcança o gesto praticado pelo samaritano, e porque ele não somente olhou com piedade para o que for assaltado, para aquele homem moribundo, quase à morte, espancado, mas também desembolsou o suficiente para o seu socorro preliminar. Ou seja, ele transferiu vida digna ao moribundo. Ele deu condições daquele moribundo ser atendido com dignidade e dentro da sua real necessidade. A esmola não é um pedaço de pão da piedade, mas o símbolo da dignidade da vida. Vamos repetir isso? A esmola não é o pedaço de pão da piedade, mas o símbolo da dignidade da vida. Isso é o que está explicitado
entranhado na parábola do bom samaritano. Verso 33 do capítulo 10 de Lucas. Mas um samaritano, depois que Jesus falar que duas autoridades judaicas ou judias passaram de largo sem dar atenção ao que for assaltado. Depois da passagem desses dois judeus que desprezavam os samaritanos como indignos, como homens sem valor, um samaritano que também passou por ali, porque ele estava de viagem, vendo aquele homem, ele moveu-se de íntima compaixão. Essa expressão, mover-se de íntima compaixão, é o mesmo que descrever a forma como alguém, no seu mais profundo íntimo, exercita, desenvolve, desperta piedade em favor de alguém, por causa da situação de alguém. Ele moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se do homem caído, fez curativo nas suas feridas. Com os produtos que ele tinha ali disponível, ele limpou as feridas, passou algum unguento, algum produto para poder evitar contaminação e para amaciar a pele do homem ferido e tal, e colocou esse homem sobre o seu animal, sobre o qual ele cavalgava e ia de viagem, e levou até a estalagem e deu atenção àquele homem. Isso é transferir vida digna. Até aqui, ele apenas dispensou cuidado e atenção, mas suficientes para aquele homem deixar de correr o risco de permanecer ali caído. De repente, alguma fera, algum inseto poderia pousar nas feridas daquele homem e transmitir-lhe outras doenças ou doenças. Então, ele tira o homem daquele estado de vulnerabilidade e de vexame caído no chão e leva-o até o lugar onde ele podia ter o cuidado apropriado. E ele cuidou dele. Ele não só cuidou dele, deu atenção, prestou-lhe os primeiros socorros, levou o homem para, na nossa linguagem, para um hospital, um pronto-socorro. E pelo que se nota no verso 35, ele passou a noite com aquele homem no hospital. Porque o verso 35 diz, e partindo ao outro dia. Significa que ele acompanhou o homem, levou até o hospital, o homem ficou internado, ele passou a noite ali esperando as reações, os primeiros socorros, e no dia seguinte, como ele tinha o compromisso de viajar, ele foi embora, mas não sem antes desembolsar 2 dinheiros. Um valor, uma quantia suficiente para aquele homem continuar, mesmo na sua ausência, continuar recebendo a atenção necessária para a sua restauração. Na parábola Jesus não conta, mas não há que se duvidar que numa situação real, aquele homem já teria talvez dispensado algum recurso para os primeiros socorros, para a internação, para o pernoite no hospital. Mas ele ainda sai e deixa o suficiente para aquele homem continuar sendo cuidado até que ele voltasse. E ele fez mais. Ele falou aos atendentes, cuida dele. E se vocês gastarem mais do que essa quantia que eu estou deixando aqui, quando eu voltar,
eu vou pagar pelo resto do tratamento. É isso, irmãos. Dar esmolas é isso. Aquele homem não fez um acordo com aquele que havia caído na mão dos assaltantes e lhe emprestou dinheiro, diz: olha, eu te empresto e você cuida da sua saúde agora e depois do outro dia você me paga. Isso seria um empréstimo. Ele não fez empréstimo ao moribundo, ele doou, ele deu esmola, cuidou, deu atenção. No momento do atendimento, passou a noite acompanhando o atendimento. No outro dia deixou dinheiro para a continuação do tratamento. E quando voltasse, ele estava disposto a complementar, se necessário fosse, o valor despendido no tratamento daquele moribundo. Isso é dar esmolas. Repense comigo, isso é muito mais do que dar uma moeda no farol, ou na porta do banco, um dinheiro, ou uma coisa assim, ou um pacote de alimento na porta da nossa casa. O que também não deixa de ser uma esmola, mas a esmola, o sentido real e a finalidade da esmola é transferir vida digna ao moribundo. Na reflexão 2, a gente vai pensar que a Igreja de Cristo tem o dever de socorrer. Veja só, eu e você somos Igreja de Cristo. E é nosso dever socorrer a quem? João responde: socorrer aos irmãos. João escreveu dizendo: aquele que vê o seu irmão necessitado, o seu irmão pobre, deve socorrê-lo com o necessário, para que ele mantenha a vida com dignidade. Então a Igreja de Cristo tem o dever de socorrer, mas primeiramente a seus fiéis. Parece meio estranho, parece meio egoísta, parece meio discriminatório, mas é assim que acontece. É assim. Primeiro, os de casa. Você pode perguntar: e as pessoas, as outras pessoas que não são os nossos domésticos da fé, abandona? Não, não se trata de abandono. Se trata de quanto pode a nossa mão. Não podemos estender a nossa mão para todos. Veja que aquele samaritano da parábola que contou Jesus, que nós comentamos, está aí na sequência 1 do nosso roteiro, aquele samaritano socorreu um pedinte. Aliás, um carente, um moribundo. Mas se fosse o caso de um grupo de pessoas, ele não daria conta de fazer. Ele socorreu porque era um. Se fosse 10, 15, 100 pessoas, certamente ele não teria condição de socorrer. Assim é a igreja. Socorrer primeiramente aos fiéis. O que precisamos saber é que a tese do Evangelho sobre esmolar funda-se no pressuposto de que cada segmento da sociedade, cuidando dos seus, não restará necessitado, desassistido. Todos serão assistidos, cada um dentro do seu grupo onde convive. A igreja socorre a igreja. Outros socorrem outros. E mais, ainda que a gente de fora deixe de ter o olhar de alguém em seu favor e lhe socorra, a igreja deve priorizar em socorrer os seus e depois, e no que puder, estenda também as suas mãos aos que estão de fora. Vamos pensar nisso. Leia o texto de Atos, que eu penso que você já conhece bem, mas no capítulo 4,
versos 34 e 35, olha o que está escrito aí, preste atenção, leia com cuidado. Não, falando da igreja dos primeiros dias lá dos apóstolos, não havia, pois, entre eles, olha essa identificação aí, não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o seu valor e trazia ali aos pés dos apóstolos e repartia-se, verso 35, a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Observou? A igreja repartia os seus dons entre a igreja, entre os irmãos. É assim que acontece. É preciso dar atenção para os irmãos. Do contrário, falando ou pensando de outro modo, não é justo nós reunirmos recursos para socorrer pessoas de fora da nossa comunidade de fiéis e deixar pessoas, nossos irmãos fiéis conosco, em agruras e necessidades. Parece estranho e egoísta, repito aqui, mas não é. Primeiro se socorre os de casa e depois atende, se possível for, a quaisquer outras pessoas. A gente vai compreender talvez melhor isso na sequência 2, que diz que nesse mesmo entendimento foi que Paulo, anos mais tarde do que o capítulo 4 de Atos, o que estava acontecendo ali no momento do nascimento da igreja. Paulo, pois, anos mais tarde, adverte aos crentes das igrejas da Galácia sobre a atenção e o cuidado devidos aos mais pobres. Mas Paulo estreita um pouco mais o sentido de prestar socorro, de dar esmola. Ele explicita uma escala de prioridades na qual, em primeiro lugar, aparece nossa família e só depois vem a igreja. A gente poderia então dar essa sequência: primeiro a nossa família, depois a igreja e depois, se possível for, a qualquer outra pessoa. A gente pode ver isso através dos textos da palavra, e a gente vai ver que socorrer estranhos também é um dever, mas só depois do cuidado dos nossos irmãos. Veja o que Paulo escreveu para Timóteo na primeira carta, no capítulo 5 e no verso 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Entendeu? Se alguém, repito aqui, não tem cuidado dos seus e da sua família, viu a prioridade aí? Primeiro os da nossa casa. Como é que eu vou dar um valor para socorrer alguém se eu não tenho pão na minha casa? Se eu socorrer, eu fico sem o pão. Então, o cuidado na esmola é esse. Primeiro aos da nossa família e depois repartimos um pouco do que temos com a igreja. E comparando aqui a primeira carta de Timóteo, capítulo 5, verso 8, com Gálatas 6 e 10, a gente tem uma outra palavra que confirma o que nós estamos a falar. Verso 10, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Entenderam? Muito claro, não?
Vamos fazer o bem a todos, sem discriminação. Mas a prioridade são os domésticos da fé. E ainda na palavra de Paulo a Timóteo, antes dos domésticos da fé, vem a nossa própria família. Nossa família, os domésticos da fé. E, se oportunidade e condições tivermos, a todos, a quaisquer que necessitar do socorro que podemos prestar. É isso, esmola é dar sem qualquer expectativa de receber. Esmola não é oferta, esmola não é dízimo, e nem podemos fazer do dízimo uma esmola para alguém, nem devemos fazer das ofertas uma esmola. As ofertas são os nossos presentes que trazemos para o Senhor em reconhecimento, são dádivas de alegria, de reconhecimento, festivos, de gratidão, um presente que damos. A esmola é uma doação que destinamos para contribuir para a vida digna daquele que está necessitado. E por fim, na reflexão 3, é melhor dar do que receber. Nós lembramos essa frase, que foi falada por Jesus, e ela repete uma palavra de Jesus. É melhor dar do que receber, uma frase que conhecemos, mas Jesus falou isso de uma outra maneira. E, com efeito, receber alguma doação pode mesmo constranger. Mas como está a nossa prática de dar esmolas? Como é que nós estamos dando esmolas? Paulo, e a palavra que nós deixamos aqui, aliás, no capítulo 20 do livro dos Atos, vai dizer assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais venturosa ou bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esmola não é nossa oportunidade para descartar moedas. É doar um pouco do que temos para que outras pessoas possam atingir um patamar, ainda que mínimo, de uma vida digna. Que nós possamos desenvolver esta oportunidade de estender a mão e socorrer pessoas, dando-lhes o necessário, dentro das nossas condições para uma vida digna. Mas lembre-se, através da igreja podemos fazer isso, temos a oportunidade de fazer isso de maneira tal que nenhum dos nossos irmãos, daqueles que compartilham conosco e a mesma fé e esperança, que na mesa deles, na vida deles, nada venha a faltar, que eles não sejam humilhados por faltar, e que a igreja desempenhe o seu dever de estender as mãos e de doar, dar esmolas. Isso vem de Deus, porque isso está implícito no amor de Deus. E João, a gente lembra para concluir, como o amor de Deus vai estar no nosso coração se ao vermos algum necessitado, os nossos irmãos, nós encolhermos as nossas mãos e não nos preocupar com eles. Que Deus nos abençoe e que possamos usar dos recursos financeiros que temos nas mãos para cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, e, se necessário for, e sempre que necessário for, socorrer, estender a nossa mão e dividir, concedendo vida digna aos nossos irmãos carentes. Deus nos abençoe. Amém.